Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Desculpa eu não ter postado essa aula ontem, mas eu tô muito enrolada de trabalho essa semana. A gente em casa parece que trabalha mais do que quando tem que sair. Por incrível que pareça, mas vocês já devem estar ouvindo isso de todo mundo, né? Bom, a gente na semana passada, o que a gente fez, né? A gente falou sobre a Revolução de 30, chamada Revolução de 30. E aí a gente viu que essa Revolução de 30, ela colocou um fim ao que a gente chamou de Primeira República. A Primeira República, ela começa na Proclamação da República, em 1889, e ela vai até 1930 com essa revolução. Vimos durante essa Primeira República vários movimentos de revolta, greve, passamos pela Primeira Guerra Mundial, um período de industrialização do Brasil, falamos de outros movimentos que eram contra. Vimos que durante essa Primeira República se manteve uma política agrária exportadora que favorecia os fazendeiros de café. Vimos também, falamos da política do café com leite, quando São Paulo se aliou a Minas Gerais para monopolizarem a presidência da República, e eles conseguiam fazer isso através da fraude eleitoral. Né? A gente sabe que o voto naquele tempo não era secreto, então tinha o voto de cabresto, enfim. Por conta de ter sido um governo monopolizado por São Paulo e Minas Gerais, né, o café com leite, havia muita oposição. E havia muita gente que queria terminar com isso. O que aconteceu na Revolução de 30? Minas brigou com São Paulo e acabou apoiando um candidato gaúcho do Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas, para vice-presidente o João Pessoa, que era da Paraíba. E quando Minas apoia, eles fazem uma aliança entre eles, quando Minas apoia Rio Grande do Sul e Paraíba, rompe a política do café com leite, rompe com um acordo que tinha com São Paulo. Claro que São Paulo não vai gostar, as eleições aconteceram, mas foram fraudadas, e quem venceu foi o candidato paulista, era um cara chamado Júlio Prestes. Só que logo em seguida das eleições, o João Pessoa foi assassinado. O João Pessoa, que era o candidato a vice, foi assassinado. E quando ele foi assassinado, gerou uma revolta em vários grupos que já eram oposição a São Paulo. E aí então Getúlio, né, consegue a aliança, né, Getúlio junto com o Rio Grande do Sul, junto com Minas Gerais, eles conseguem unificar várias pessoas da oposição. Agora, eles não foram às ruas, como quando a gente pensa na palavra revolução, a gente pensa nas pessoas nas ruas, né, quebrando tudo. Não, isso não aconteceu. Foi um apoio político. Só que o exército apoiou o Vargas. Então, na hora que o Júlio Prestes ia assumir a presidência, porque venceu as eleições fraudadas, o exército impede, o Vargas impede, com o apoio do exército, e quem assume a presidência é o Getúlio Vargas. Então, na verdade, foi um golpe. Foi um golpe. Deram o nome de revolução para parecer uma coisa que teve muita participação popular, mas isso não aconteceu dessa maneira. Houve apoio popular, mas não uma revolução. Então, o Getúlio já assumiu em 1930 com um golpe. E esse primeiro governo dele, como ele não foi eleito, vai se chamar governo provisório. Exatamente por causa disso. Porque ele não foi eleito, então não podia ser um governo definitivo. Vocês lembram da crise de 29, né? Que foi uma crise gigantesca que afetou o mundo inteiro. E é claro que ela afetou o Brasil também. Afetou o café brasileiro, que era o nosso principal produto para exportação. Então, é claro que vai afetar. Quando o Vargas ele assume, ele vai ter essa característica intervencionista, ou seja, aquele Estado liberal, baseado nas ideias do liberalismo econômico, esse Estado não vai existir aqui agora com o Vargas. Na verdade, ele não vai existir nunca mais, porque descobriu-se, por causa da crise de 29, que você não podia não intervir na economia no momento em que a crise é iminente. Mas, enfim, além das intervenções dele na economia, ele vai intervir em outras áreas também. Por exemplo, ele vai tirar os governadores dos estados que tinham sido eleitos na última eleição e vai colocar interventores, pessoas da confiança dele,
que ajudaram ele a dar o golpe e chegar no poder. E é claro que esses interventores vão trabalhar para o Vargas, né? Eles não vão contrariar o Vargas, eles foram escolhidos por ele, então ele está trabalhando para o Vargas. Então, muitos estados vão ficar, principalmente São Paulo, vai ficar insatisfeito com essa coisa desses interventores. Mas ele não é só isso, ele vai intervir na educação, ele vai intervir na saúde, ele vai intervir nas relações trabalhistas, ele vai intervir na cultura, enfim, ele vai atingir várias áreas da vida das pessoas, da vida da sociedade, né? Agora, apesar disso, desse tom invasivo que tinha esse novo governo, muita gente acreditava que isso era necessário para impedir a volta daquelas oligarquias, daqueles fazendeiros de Minas e São Paulo que dominaram durante toda a Primeira República. E durante esse governo provisório, que começa em 1930 e vai até 1934, durou 4 anos, ele vai tomar uma série de outras medidas. Por exemplo, ele vai criar o Ministério do Trabalho, do Comércio e da Indústria. E por conta dele ter criado um Ministério do Trabalho, ele vai fazer uma série de leis trabalhistas. Então, toda aquela luta e que a gente vem discutindo, essa luta operária, essa luta dos trabalhadores por direitos, finalmente vai ser resolvida de uma certa maneira, né? Então, ele vai fazer leis trabalhistas, ou seja, máximo de 8 horas por trabalho, férias remuneradas, a aposentadoria, mais tarde carteira de trabalho e mais tarde também o salário mínimo, que são coisas que garantiam um mínimo que o trabalhador precisava para ter algum tipo de qualidade de vida. E só para constar, o salário mínimo, quando o Vargas cria, que é só em 1943, não é nesse primeiro momento, mas quando ele cria, o salário mínimo dava para o mínimo. Porque a gente sabe hoje que R$1.000 não dá para pagar habitação, transporte, alimentação, educação, lazer, enfim, as coisas básicas que todas as pessoas precisam, né? Mas enfim, isso é uma outra história. Só que quando ele cria essas leis trabalhistas, ele faz uma pegadinha, porque ele começa a estimular os sindicatos. Esses sindicatos são o quê? São organizações de trabalhadores de uma mesma classe trabalhadora. Então, é o sindicato dos arquitetos, o sindicato dos engenheiros, o sindicato dos operários, o sindicato das domésticas. Esse não tinha, só tem agora hoje. Mas, enfim, são organizações para defender os direitos dos trabalhadores, daquela classe trabalhadora. Ele vincula, ou seja, para você ter direito às leis trabalhistas, você precisa estar vinculado ao sindicato. Então, quem não é sindicalizado não tinha direito a essas leis, aos direitos. E o que ele faz? Ele vai colocar na presidência desses sindicatos pessoas da confiança dele, os chamados pelegos, de onde vem a palavra puxa-saco, né? Que eram pessoas ligadas a ele e que vão fazer clara a vontade dele. Porque quando ele começa a dar as leis trabalhistas, é claro que ele provoca os patrões. Os patrões não querem dar descanso semanal, não querem pagar férias. Claro que não. Então, ele provoca os patrões. Mas aí ele está governando, e é isso que a gente vai chamar de populismo, ele joga nos dois lados. Para cá, ele dá as leis trabalhistas, e para os patrões, ele diz: fiquem tranquilos, porque não vai ter greve, não vai ter reivindicação de melhores salários. Por quê? Porque ele controlava os pelegos, que eram os presidentes dos sindicatos. Então aquela pergunta devolutiva da semana passada que vocês me responderam, verdadeiro? É verdadeiro, sim. Ele queria ter o controle de absolutamente tudo. Agora, uma outra coisa que o Vargas tinha como uma grande característica dele era a valorização do que é nacional. Ele era contra essa entrada das indústrias estrangeiras, ele achava que o Brasil tinha que desenvolver uma indústria nacional. E para isso, ele vai colocar tarifas protecionistas. O que são essas tarifas protecionistas? São tarifas de proteção ao produto nacional. Então, quando chega um produto importado aqui no Brasil, tinha uma taxa.
essa taxa aumentava o preço desse produto estrangeiro, fazendo com que as pessoas preferissem comprar um produto nacional. E isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da indústria brasileira ao longo desse governo Vargas, que vai durar 15 anos, minha gente. 15 anos que ele fica no poder. Passados 2 anos do governo Vargas, os paulistas entendem que não estão mais no poder e que tem que tirar Vargas para que eles possam voltar ao poder. Como Vargas não foi eleito, eles exigem a formação de uma Assembleia Constituinte. O que significa isso? Eles queriam que se fizesse uma nova Constituição para o Brasil, novas leis para o Brasil, porque não era possível que esse governo fosse durar para sempre. E os paulistas, aí sim, aí é uma revolução mesmo. Os paulistas pegam em armas, as mulheres vendem joias para poder comprar armas, e esses 2 cartazes aí são cartazes de chamadas aos paulistas para que eles pegassem armas. Eles acreditavam que eles iam ter apoio de outros estados, o que não aconteceu, eles ficaram sozinhos nessa luta. E aí, não foi muito difícil, o governo reprimiu, a revolta durou 4 meses, o governo reprimiu, mas Getúlio Vargas, depois de reprimir e controlar a situação, ele vai sim convocar uma Assembleia Constituinte. Então a gente vai ter uma nova Constituinte nesse governo Vargas. Essa nova Constituição, a Constituição que vai acabar saindo em 1934, ela foi uma Constituição extremamente liberal se comparada com a que a gente tinha tido em 1891, quando se proclamou a República. Essa Constituição determina que o Brasil continua um país presidencialista, determina que o Brasil continua com o federalismo, ou seja, os estados eles são independentes uns dos outros, mantém a democracia, as liberdades civis, as liberdades políticas, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, mantém também o voto direto para presidente, governadores e prefeitos. Só que ele vai mudar uma coisa. Ele vai baixar a maioridade de 21 para 18 anos. E a grande novidade também é que a gente vai ter agora as mulheres votando. Isso mesmo, as mulheres até então não votavam. E outra coisa, esse voto agora passa a ser secreto. Lembra que um dos motivos que havia fraude eleitoral era que o voto era aberto? Né? Então o fazendeiro podia ficar ali vendo em quem o jagunço ia votar? Pois é, agora não, agora o voto é secreto. Então não há, para tentar justamente acabar com essas fraudes eleitorais, né? No entanto, nem tudo são flores, naturalmente. A gente vai ter alguns representantes de determinadas classes. Por exemplo, ele vai estimular acordos entre patrões e empregados, chamado corporativismo, né? O que significa isso? Aí vamos pensar. Os empregados de uma determinada fábrica, eles querem alguns direitos a mais. O patrão fala, não posso dar agora. O que esses operários vão fazer? Nada. Eles vão pedir demissão? Não tem emprego para todo mundo? Então, continua a mesma situação. Então, essas associações entre patrões e empregados, na verdade, elas beneficiavam naturalmente os patrões. Ou seja, apesar da aparência de liberal da Constituição, ela abria brechas para que o governo pudesse intervir da maneira que ele quisesse em vários setores da política, da economia, da sociedade, da cultura, enfim, de tudo. Então ele deixa essas brechas abertas, que é o que a gente estava falando, para não perder o controle. Essa charge aí tá falando desse novo regime, e aí ele tá num alfaiate fazendo uma roupa para ele, e o alfaiate diz a nova roupa, excelência. E ele fala um pouquinho apertado os movimentos, compreende? Quer dizer, é uma roupa nova, é uma constituição nova, são leis novas, mas nem tudo é o que parece, né? Então ele permanecia no controle das coisas, de tudo. E aí vamos pensar aqui. Quem foi que escolheu esse monte de deputados que vocês estão vendo aí?
O Getúlio. Porque os que tinham sido eleitos, o Getúlio não respeitou. Então, ele que escolheu. Aí, bom, fizeram lá a Constituição, que a gente já falou. E agora, em 1934, quer dizer, 4 anos depois que ele assumiu o governo, deveria ter eleições para o próximo presidente da República. Mas ele diz que não haveria tempo hábil para convocar eleições naquele ano de 1934. O que ele faz então? Ele convoca uma eleição indireta, ou seja, nessa eleição de 34, o povo não vota. Ué, quem vai votar então para presidente? Os deputados, o Congresso Nacional. Aqueles deputados que tinham sido escolhidos por ele? Exatamente. Então, em quem esses deputados vão votar? Tempo para vocês responderem? No próprio Getúlio Vargas. É claro. É claro. Então, o que acontece? Agora, Getúlio foi eleito. Não pelo povo, mas foi eleito. Então, esse governo agora acaba, esse governo provisório, e se inicia um governo constitucional, um governo legal, um governo que está dentro da lei. O que a gente está vendo aqui é que todo governo tem prós e contras. Alguns têm mais prós, outros têm mais contras. Enfim, o Vargas, ele fez a legislação trabalhista beneficiando os trabalhadores. No entanto, ele atrelou isso aos sindicatos para controlar essa galera. Ele também beneficiava os patrões através dos pelegos nos sindicatos. Então, é um toma lá da cá, né? Ele faz de um lado e faz do outro. E ele vai fazer assim o tempo todo, né? O tempo todo não, porque ele vai escancarar quem ele é. Na próxima aula a gente vai saber quem ele é de verdade. Mas a pergunta devolutiva que eu queria fazer para vocês é bem polêmica. É bem polêmica e aqui a gente respeita as opiniões e respeita o pensamento. Eu queria que vocês me colocassem aqui os prós e os contras do nosso atual governo. Tchan, 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 tchan. Quero muito ouvir vocês. Um beijo, galera. Bom fim de semana.